Olá, muito boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Olá, todo mundo está me escutando bem? Estão me enxergando direitinho? É, tudo ok? Olá, olá, boa noite, doutora Lê. Olá, pessoal, muito bom, sejam bem-vindos. Série de lives inéditas, hoje com muita alegria, dia 3 de junho de 2020, 20 horas e 1 minuto, pela Associação Brasileira de Medicina Veterinária Integrativa. Meu nome é Daniela, sou médica veterinária integrativa e membro da diretoria da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Integrativa. É uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural através das parcerias, universidades, institutos, associações, primando pela integração das áreas da medicina e da medicina veterinária. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A abordagem integrativa é uma abordagem integrada para o tratamento do paciente e não da doença. O paciente é visto como um todo e nosso ideal é a promoção da saúde e da profilaxia, integrando também a medicina convencional e as outras técnicas complementares. Boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Para maiores informações da Associação Brasileira, entrem, por favor, na página www.abmvi.com.br. Nós anualmente realizamos o Congresso Internacional e, como esse ano não pudemos fazer o Congresso presencial, estamos fazendo essa série de lives para vocês terem contato com vários dos palestrantes, vários dos colaboradores que têm, assim, super boa vontade de estar aqui conosco, uma didática incrível, então todos vão aproveitar bastante, tá? O nosso congresso presencial vai acontecer o ano que vem na cidade de Ribeirão Preto, nos dias 13, 14 e 15 de maio. Não reservem essa data, tá? Vai ser na cidade de Ribeirão Preto. Contamos com os patrocinadores para essa live: Farmácia Homeo Center, Inject Center, estéreis injetáveis homeopáticos, Instituto IDIS, Dr. Isal Soares, Pet Quântica e Saúde Quântica e Natural Pet Medicina Veterinária Integrativa. Então, vamos preparar para receber a nossa convidada de hoje, muito querida, uma pessoa que tem uma didática em física. Quero convidar hoje a nossa querida mestre Eliane Xavier. Vou mandar o convite para ela. Vamos dar as boas-vindas. Vou mandar o convite para ela. Olá, boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Muito frio por aí? Vamos aguardar a nossa convidada. É um assunto muito interessante. Oi, pessoal. Vamos esquentando os motores. Vamos aguardar a conexão aí da nossa convidada. Nossa convidada é mestre em física teórica na área de caos quântico pela Universidade Federal do Paraná. Vamos ver. Tá chegando. Olá. Tá chegando aí, pessoal. Oi, Olá, boa tá. noite. Muito boa noite, professora Eliane Xavier. Seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês, falando desse tema apaixonante, que é a física quântica, né? Uma Muito para nós. alegria. Muito obrigada pelo convite. Uma honra ter você aqui conosco. Agradeço também a todos que estão aí entrando. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Quero aproveitar e já te apresentar. Já comentei um pouquinho de você. Bem, antes de eu te apresentar oficialmente, quero dizer que estou enamorada, né, pelo livro.
que nós vamos comentar hoje. Pessoal, gente, vale a pena a leitura desse livro. Esse livro traz uma série de informações científicas respaldadas e estou lendo com muito carinho, estou esmiuçando tudo, porque é um livro que a gente tem a primeira parte onde a gente vai fazer um estudo, né? Mais aprimorado de física, e a segunda parte a gente pode pegar tópicos mais aleatórios para a gente né, ir a pontos mais específicos. Mas, sem delongas, quero te apresentar a professora Eliane Xavier. Ela é mestre em física na área de caos quântico, física teórica, tá, gente? Na área de caos quântico, pela Universidade Federal do Paraná, especializada no ensino de física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É carioca, né? Carioca. Vocês vão ver o sotaque já já. Pesquisadora também do Grupo de Física e Humanidades do Centro Brasileiro de Pesquisa Física, professora de vários cursos de pós-graduação em Física Quântica, foi minha professora na pós-graduação de Saúde e Terapias Quânticas, né, pelo Instituto Physio School, né, e autora do livro maravilhoso O Quantum Primordial, na qual eu recomendo, estou aqui curtindo muito a leitura. Muito bem, professora Eliane Xavier, seja muitíssimo bem-vinda. Quero dizer que a sua didática é muito primorosa, por isso que eu te chamei, e eu tenho estado por aí com várias pessoas conversando de medicina quântica, como que a física está atuando, né, na nossa realidade médica. E a sua didática vai ser muito primorosa. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Queria agradecer também, colocar que eu tive uma alegria muito grande de aceitar o seu convite, porque a Daniela foi uma aluna muito especial. Me lembro de você nas aulas lá da medicina quântica, aquele olhinho brilhando, curioso, assim, coisa que o professor mais ama. Então, eu fiquei muito feliz da gente estar aqui compartilhando hoje esse conhecimento. Cada descoberta para mim, ainda até hoje, porque as paixões vão sendo descobertas todos os dias. E eu percebi que cada dia que passa a gente se apaixona mais, né, pela física, por todas as extensões da física, a mecânica quântica, a física quântica, e por fim ainda fui fazer doutorado de engenharia biomédica, onde eu Olha, tenho contato bem extenso com física. Não gosto aham, tanto dos cálculos, professora, mas os cálculos estão aparecendo, estão revelando dados bonitos, quando a gente consegue correlacionar ele com a biologia, que é a nossa área, né? sim, Então, a exatamente. gente vai descortinando os mistérios do número. Mas conta pra gente como é que é a física quântica, o que que é a física quântica na realidade, quem foi que descobriu, quem é o pai da física quântica. Vamos destrinchar para os veterinários que estão aí, estão interessados em conhecerem. Ai, que bacana. Então, quando eu começo a falar de física quântica, eu gosto de começar bem do zero mesmo, que eu sei que a maioria das pessoas não conhece nada, ou já leu alguma coisa, mas não entendeu, que infelizmente é uma matéria realmente complicada da gente ser autodidata, né? É importante essa conversa, né? Então as pessoas me perguntam, né? O que é quântico? Então a pessoa já fica perdida com o próprio nome, né? A pessoa fala assim, mas física quântica, da onde que vem isso, né? Então, na verdade, é muito simples, né? Porque o nome quântico vem de quantizar. O que é quantizar? É dividir em quantidades, né? Então, como que nasce a física quântica, né? A física quântica nasce dessa ideia trazida pelo Max Planck, que é tido na literatura como o pai da física quântica, porque foi o primeiro físico a ter essa ideia de propor a energia de forma quantizada. Por que ele fez isso, né? Porque na física clássica anterior, que antigamente só existiam os modelos clássicos, né? A energia era entendida como uma onda que se propaga continuamente, né? Mas na virada do século de 1900, na entrada do século 20, eles tinham fenômenos que eles faziam, eles montavam experimentos no laboratório que eles não conseguiam explicar usando as equações da física clássica, né? Então, o que acontecia? Quando eles faziam os cálculos, eles chegavam num resultado, quando eles faziam o experimento, eles chegavam num resultado diferente.
isso fere o método científico, né? Porque o método, uma coisa é cientificamente, uma teoria cientificamente comprovada, justamente quando o modelo teórico das equações e o experimento chegam no mesmo resultado. Então, houve a Ok. necessidade de se criar uma nova teoria para a energia, né? E o Max Planck propôs essa ideia, né? Como que, por um insight criativo, assim, os físicos perguntavam a ele, né? Mas da onde você tirou essa ideia de que a energia poderia ser dividida em pacotinhos? Aí ele brinca, né? Ele diz: ah, foi um golpe de desespero, porque eles não sabiam o que fazer, né? Precisava de um novo olhar para a energia, né? Então, o que o Max Ok. Planck fez foi isso. Ele pegou aquela ideia da energia, que era uma onda que chegava continuamente, e granulou a energia. Né? Ele falou: bom, a energia, vamos supor que a energia seja quantizada, dividida em pacotinhos bem pequenininhos, que nós vamos chamar de quantum. Né? Então, isso é o Uau! quantum, Uhum. é esse pacotinho de energia. E por que que isso revolucionou tanto a física, né? Então, as pessoas, né, podem pensar, tá, tudo bem, entendi. A energia era uma onda que chegava continuamente, o Max Planck propôs que ela era granulada, que na verdade ela era formada por pequenos pacotinhos chamados de quantum. Mas por que que isso virou o universo de cabeça para baixo? Por quê? Sem dúvida. O pacotinho de energia, o quantum, ele trouxe o que mais adiante, né, surgiu como ideia da dualidade onda-partícula, que é um ponto central na física quântica. Né? Então, o que, que é isso? Em 1905, o Einstein escreveu um trabalho que foi o trabalho pelo qual ele ganhou o prêmio Nobel, que ele explicava um fenômeno chamado efeito fotoelétrico, que é um fenômeno Sim, simples, mas eu não vou entrar em detalhe agora, porque o nosso tempo é curto, né? Mas, sim. enfim, o Einstein propôs que a luz era formada por pacotinhos, né? Ele usou essa ideia da quantização da energia do Max Planck e aplicou à luz. E ele disse que a luz era dividida em pacotinhos, que ele veio a chamar de fótons, né? E aí a luz, que era uma onda, também passou a ser entendida como partícula, né? Aí um físico chamado Luiz de Broglie, muito curioso também, como a gente estava comentando, né, da curiosidade, e a gente tem que ser Super. exatamente assim mesmo na ciência, né? Tem que ser curioso e audacioso, assim, né? E colocar ideias novas. Sim. Então, esse físico ele foi bastante audacioso, porque ele trouxe o seguinte pensamento. Ele disse assim: se a luz, que era entendida como uma onda, também pode ser entendida como partículas, será que o que a gente pensa que é partícula também não poderia ser onda? Olha, assim, ele foi bem audacioso. E aí que Sem surgiu o dúvida. famoso experimento da fenda dupla, né? Que eu acho que quase todo mundo que já futicou um pouquinho na física quântica, já se Todo mundo já deparou viu. É. com esse experimento, né? E eles fizeram esse experimento, jogaram o elétron, né, contra um anteparo com duas fendas, e o elétron se comportando como partículas, né? Um fez passaria por uma fenda, outro fez pela outra, e faria duas marcas no anteparo final, né? Mas, para surpresa dos físicos, o que aconteceu? O que apareceu no anteparo final foi uma figura de interferência que é Hum, relativa a ondas, né? Então, uhum, mostrou que o elétron se comporta como uma onda nesse experimento. Gente, uhum. imagina a crise que foi na cabeça dos físicos isso, né? Porque eles Muito, vinham muito. de uma física determinística, de uma física exata, digamos assim, né? Exata. Com cálculos, E né? Essas coisas é, eram muito imprevisíveis para eles. uma coisa, até hoje a gente tem esses paradigmas, né? Ou uma coisa é uma coisa, ou é outra coisa, né? Mas Sim, aí vem sim. a física quântica e traz a ideia de dualidade. O que, que é o elétron? É uma dualidade onda-partícula. Ele pode se comportar como onda e pode se E como comportar como partícula. partícula. Mas ele não é Exato. exatamente nem onda,
E sozinho e nem nem partícula. partícula. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Difícil, Vai né? depender. Vai Vai, depender, né? vai Do depender ponto do de quê? vista. Né? Vai Do quê? depender do quê? Do Aí quê? começa a loucura quântica, né? Que as pessoas têm. Então, o Exatamente. elétron, ele vai ser onda ou vai ser partícula, dependendo do experimento que eu monto. Mas, gente, como é Uhum. que é isso, né? Mas o universo não era uma coisa que existia já independente, né, de quem observa, uma coisa assim, eu estou aqui, os E, fenômenos estão lá, né? e Esse era autônomo, né? A gente sempre imaginava essa autonomia. exatamente, que o mundo era uma coisa que transcorria por conta dele, a Sim, gente apenas sim. presenciava, né? Então, esse é o paradigma clássico. Mas aí vem a física quântica e mostra que se eu monto o experimento da fenda dupla, eu observo o elétron como uma onda. Se eu Uhum. monto o experimento do efeito fotoelétrico, que eu citei agora anteriormente, eu vejo o elétron como uma partícula, porque o efeito fotoelétrico é um efeito que acontece quando eu jogo luz numa placa de metal e os Ela elétrons aquece. dessa placa Uhum. pulam da placa, né? Uhum. Tá. Então, virou tudo de cabeça para baixo, né? Então, na verdade, eu não tenho mais um universo definido, né? O universo se define conjuntamente com o observador, né? Dependendo de como ele está observando, né? De como ele está fazendo a medida, de como ele está observando a Entendi. partícula. Então, nossa, aí pronto, né? Aí bagunçou tudo, porque aí veio, aí dentro da dualidade onda-partícula veio o princípio da incerteza, né? Que aí a gente já passou a ter uma incerteza, porque nós temos que usar o modelo de onda e de partícula ao mesmo tempo, porque só no momento da medida é que vai definir, né? Então, é Uhum. um Uhum. jargão que a gente usa na física quântica, que é o termo do colapso da função de onda, né? Uhum. Então, o elétron, antes da medida, ele é uma função de onda, né? Onda de quê? Onda de probabilidades. Por isso Então, que a física é probabilística. por isso que é probabilística. Então, já jogou fora a coisa do determinismo, né? Mas isso é muito bom, porque o determinismo, ele limita demais, né? A Sem gente tá, dúvida. a gente sai daqui, só pode chegar aqui. Não tem Uhum. outra alternativa, né? Já a física quântica não diz isso. A física quântica, o meu ponto de partida é uma somatória de probabilidades, né? Que é o elétron antes da medida. Qualquer partícula quântica antes da medida, ela é uma onda de probabilidades, que quer dizer o quê? Que eu tenho todas as probabilidades acontecendo ao mesmo tempo. Então, como o meu momento presente é uma somatória de probabilidades, eu vou ter várias probabilidades de futuros possíveis, né? Dependendo Sem dúvida. do colapso de onda que eu faço, que é esse momento de observar a partícula, né? O Então, colapso, professora, é tornar real aquela situação. É a gente exatamente, realizar mediante uma exatamente. escolha. Exatamente. Eu gosto muito da abordagem do Amit Goswami, né? Que ele diz assim: é como se nós tivéssemos dois domínios, né? A gente Uhum. tem essa onda de probabilidades que está num domínio transcendente. A gente não tem acesso direto, a gente não vê essa onda de É, probabilidade. de fato. Quando a gente vê, a gente já vê um dos resultados, né? Que é o colapso da onda, né? Então, a gente tem essa onda de Entendi. probabilidade, que estaria num espaço transcendente, que colapsa num único resultado no espaço imanente, que é o espaço material, né? E aí vem a Correto. pergunta, né? Qual é a mágica do observador que Uhum, transforma uhum. essa onda de probabilidades num evento real, né, do nosso mundo? Então, a física tradicional, digamos assim, né, dentro dos departamentos, assim, na academia, não tem uma resposta para isso, né? Os físicos, dentro da matemática, eles não conseguem dizer como se dá esse colapso, né? Mas aí vem a interpretação de físicos como Amit Goswami, né? Uma Uhum. interpretação
que já São é mais hipóteses. É relacionada. hipotético ainda. Uhum. Sim, ainda é uma interpretação já mais relacionada com a espiritualidade, né? Que diz que, obviamente, é a consciência que faz esse colapso, né? Então, a física quântica, ela introduz o observador, né? Como parte ativa no processo de medida, né? No processo de Uhum. observação do universo à nossa volta. Aí vem a conclusão que eu acho maravilhosa, né? Que a física quântica ela define o universo como processos de relação, né? Então Sim. não existe, ela descarta aquela ideia, né, de um universo fixo, existente, Uhum. independente do observador, né? Ela descarta isso, né? Ela traz que a realidade é um processo de relação. Então, Uhum. qual a minha realidade com qualquer coisa que eu tenha na minha vida? É o meu processo de relação com aquilo. Aquilo cria a Uhum. minha realidade, né? E dessa forma Exatamente. nós vamos co-criando, né, toda a nossa experiência, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu quero muito fazer uma analogia para que todo mundo que está assistindo possa entender bem e não esquecer esse exemplo, porque eu gosto de usar esse exemplo muito quando a gente está fazendo uma consulta, orientando um tutor, conversando com um colega que às vezes está com dificuldade, porque na realidade a física quântica hoje ela já transcendeu todas as expectativas. A gente realmente saiu do mundo só do papel, do cálculo. Sim, Isso não é mais do domínio dos matemáticos apenas. A física quântica hoje está não, na nossa vida, no nosso dia a dia. sim, E quando a gente faz uma analogia para o tutor e explica para ele a responsabilidade que ele tem em criar ou co-criar situações que vão promover a harmonia e a saúde, a gente traz uma grande possibilidade. É claro que a sim. gente, como médico, a gente é um caminho que vai auxiliar, nós somos facilitadores. Eu quero Isso, que aham. você me diga como que a gente pode estar aí argumentando em favor principalmente dos nossos pacientes que não falam, e é uma ideia muito interessante a gente auxiliar o tutor nessa abordagem, da responsabilidade que nós temos de não deixar o acaso. Não podemos estar à mercê de fatos externos decidirem sobre, né, a nossa vida. Sim, sim. Você me lembrou agora até a história do gato de Schrödinger, né? Que você está É. falando aí. Bichinhos. Então, o gato de Schrödinger, ele foi um experimento imaginário, né? Proposto por esse físico, né? O Erwin Schrödinger, que ele dizia a respeito justamente a é o que a gente chama de sobreposição quântica, né? Então, lembrar assim que as infinitas possibilidades, elas estão sempre acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, ele cria um experimento imaginário, né? Onde ele diz que numa caixa tem um gato, né? E esse gato tem um material radioativo ali dentro, e esse material tem 50% de chance de emitir uma partícula, quebrar um vidrinho de veneno e matar o gato, e Ou não. 50% de chance de Uhum. não emitir e o gato continuar vivo, né? Então, Uhum, como o uhum. gato tem 50% de chance de estar morto, 50% de chance de estar vivo, a sobreposição quântica diz que ele está vivo e morto ao mesmo tempo, né? Por que isso? Porque antes de eu abrir a caixa e olhar, eu tenho essa sobreposição, vivo e morto, né? Então, essa Sim. sobreposição, ela está o tempo todo na nossa realidade, né? Nós, como observadores, Uhum. estamos colapsando, né? Essas realidades. Então, a pessoa pode abrir a caixa e ver o gato vivo, ou ela pode abrir a caixa e ver o gato morto, né? E aí, junto, né, a física, como você falou, da mesma forma que a física, ela se abriu, né, e ela começou a entrar na medicina, na psicologia, né, na área de humanas, de um modo geral, a gente também trouxe, né, para dentro da física fenômenos biológicos também, que a gente também hoje estuda através da física, né? Uhum. Então, uma teoria que ajuda muito a gente na física é a teoria dos campos morfogenéticos, do Rupert Sheldrake, Perfeito. né? Que ele Uhum. fala desse campo de informação, né? Que envolve que todos nós estamos ligados, né? Que a gente manda informação para esse campo, também recebe.
Então, isso tudo é muito interessante para a gente ver o quanto esse mundo sutil é real, né? Então, isso que eu acho bacana, assim, quando a gente se aprofunda um pouco na física quântica, a gente começa a ter um contato com esse mundo sutil, esse mundo vibracional, né? Esse mundo que vem de toda essa energia sutil que a gente não experimenta materialmente, mas que a gente vê que é tão concreta quanto a mesa, a cadeira, né? E essa relação, e lembrando disso, né, que a física quântica diz que o que é o universo? São processos de relação. Então, a relação que você tiver com o seu animalzinho, né, a relação que você tiver com qualquer ser à sua volta, é que vai construir a realidade, né? E aí eu vou pegar emprestado um termo, né, que a gente usa no budismo, também que eu gosto muito, que o Lama diz que é dar nascimento, né? Então, o nosso olhar, ele constrói, ele dá o nascimento, né? Então, Sim. esse olhar que a gente tem, né? Se a gente tem o nosso animalzinho lá, que eu já tive, a minha, né? Eu amava demais. Hoje no momento, não tenho mais, porque não dá tempo, né? Mas, assim, o nascimento que a gente dá, né, para aquele ser, o olhar que a gente dá para ele, cocria essa realidade, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar positivo, né, da saúde, do que Sempre. a gente quer pro nosso companheirinho, né? E realmente usar e abusar do que tiver hoje de medicina quântica voltado para os animais, né? Porque é uma coisa totalmente comprovada. Sem dúvida. E alertar sempre da responsabilidade, sempre dessa relação que nós vamos ensiná-los a construir, né, mediante toda essa informação. E com tudo isso, com toda essa responsabilidade que a gente tem, a gente até se questiona, né, se tudo que a gente vive realmente e vê é real, porque se tudo tá no universo para a gente captar e fazer as escolhas, né? Como tem aquele filme, né, do Amit Goswami, Quem Somos Nós, onde aparece, né, aquela barrinha de ferramentas virtuais, onde a gente vai acessando conforme a Ah, gente vai tendo as percepções. Então, ao passo que a gente vai fazendo os saltos quânticos, a gente fala assim, os cliques que a gente tem na vida de perceber, poxa, como eu não enxerguei isso, mas sempre esteve ali, é, né? exatamente. Essa questão do salto quântico é fantástico, né? Porque o salto quântico também já virou algo assim muito popular, mas não sei se todas as pessoas entendem realmente o que é o salto quântico, né? O salto quântico ele acontece porque o átomo hoje, né? O modelo atômico mais atual ele descreve o átomo da seguinte forma: a gente tem o núcleo no centro, né? E tem os elétrons orbitando em volta. Só que os Uhum. elétrons não ficam daquele jeito todo, né, embaralhado, como a gente costuma desenhar aquele átomo, né, com aquelas várias órbitas, né? Na verdade, as órbitas são quantizadas, né? Também são separadas. Então, eu tenho o núcleo, aí eu tenho a primeira órbita, depois eu tenho a segunda órbita, depois eu tenho a terceira órbita, né? E cada órbita dessa tem os seus elétrons, né? Só que o elétron ele pode mudar de uma órbita para outra, né? Como que ele Sim. muda de uma órbita para outra? Ele dá esse salto quântico, né? Mas como que ele dá esse salto quântico? Ele tem que ganhar um pacotinho de energia, né? Se ele está numa órbita mais próxima do núcleo e vai pular para outra mais afastada, cada órbita tem uma energia e uma frequência distinta. Então, isso é que é o ponto. Por isso que você falou que dá o clique, porque às vezes a gente está numa órbita que a energia e a frequência estão baixas ainda, né? Exato. Quando a gente está Precisa expandir. enfermo, quando a gente está doente, no geral, né? Exatamente, exatamente. E aí, um remedinho vibracional, né? Às vezes, uma sessão de reiki. Para E nós que sabemos meditar, talvez os animaizinhos até meditem, a gente não sabe, né?
Mas tudo isso pode trazer esse quantum de energia que vai fazer a gente dar esse salto quântico, né? Vai dar um salto E o, quântico quando e a o, gente ganha energia. Uhum. exatamente, a gente ganha um pacotinho de energia, daí instantaneamente você já não está mais naquela energia, naquela frequência, você já está em outra, né? Porque o elétron, ele desaparece de uma órbita e aparece na outra. Ele não passa, ele não faz o caminho entre uma órbita e outra, né? Ele não passa pelo espaço entre as duas órbitas. Sim, sim. Então, Ele é algo passa instantâneo. escondidinho. É como o nosso insight mesmo, né? É algo assim É, que a gente absorve aquele pacotinho de energia, de repente amplia a consciência e a gente já está lá na outra órbita. exato. É como eu sempre digo, que o pensamento é infinitamente mais rápido do que a velocidade da luz, que comprovadamente ainda é algo que a ciência pode medir, mensurar, e ainda é algo mais rápido ainda que se tem notícia, né? A gente Sim. sabe que o pensamento é vivaz, ele é muito veloz, mas é um tanto complicado medir, né? Mas a É. gente, a Mas gente tem você noção tocou que realmente. num ponto super interessante, né? Que é a questão do emaranhamento quântico, né? Porque o emaranhamento quântico ele é um fenômeno que está numa outra esfera diferente da teoria da relatividade, porque a velocidade da luz tem esse limite, né? Dentro da teoria Uhum, da uhum, relatividade do Einstein. Então, o uhum. Einstein ele até duvidava, né, do emaranhamento quântico. Ele falava, isso é uma ação fantasmagórica à distância, isso não existe, Sim, né? Porque o sim. emaranhamento quântico, vamos explicar primeiro o que que é, né? Para quem Explique, explique. ainda não conhece. O emaranhamento quântico acontece quando duas partículas são emaranhadas no laboratório, depois elas são afastadas em laboratórios quilômetros de distância, mas no momento que eu faço uma medida na partícula A, por exemplo, que está em um laboratório, a partícula B, que está a quilômetros de distância lá no outro laboratório, ela altera o valor também que da mesma Uhum. grandeza que eu medi na partícula A, né? E isso é instantâneo, né? E o Einstein falava, gente, mas não pode, né? Tem que ter no mínimo o tempo da velocidade da luz ali, né? É, Para a é, informação se para deslocar. acontecer. Uhum. Mas esse experimento já foi feito inúmeras vezes e realmente é instantâneo. Então, isso mostra que o espaço-tempo não é o que nós temos de mais fundamental. Nós temos fenômenos que estão ainda mais, estão abaixo, digamos assim, né? Estão no nível mais fundamental do que o próprio espaço-tempo. E o emaranhamento quântico ele acontece entre as nossas mentes também, né? Tem experimentos de pessoas que meditaram juntas e, e com a intenção, né, de manter as mentes correlacionadas. Depois foram afastadas também em laboratórios diferentes, em salas isoladas. Uhum. E eles viram que essas mentes continuavam realmente conectadas através de exames de eletrocefalograma e etc. Uhum. E o animalzinho, ele é extremamente emaranhado com dor. Eu nunca vi igual. Muito, muito, Olha, muito. a minha cachorrinha, por exemplo, que era minha, mas ela achava que era o meu marido, que era o dono, ela gostava mais dele, sabe? Eles escolhem, né? Então, Escolhe. era impressionante. Ele saía da empresa, ele trabalhava uma meia hora de casa, assim, de carro. Ela sentava no sofá e ficava olhando para a porta. Então eu Ah, falava, gente. Aí eu já sabia que ele já ia chegar em alguns momentos, né? Então, como eles sabem isso, né? Que a pessoa exato, porque eles captam do campo, né, professora? captam do Eles campo, captam isso do exatamente. campo. Eu gosto sempre É, de explicar para as pessoas que o emaranhamento é diferente do fenômeno da telepatia, né? Porque tem vários experimentos exatamente que foram feitos dentro da gaiola de Faraday, isso, onde exatamente. tem uma blindagem, né? E esse Essa sala emaranhamento isolada, não ele exatamente. fica Essa isolado. sala isolada que eu me referi foi exatamente isso. É essa blindagem, né? Que eles chamam de gaiola de Isso. Faraday, que é um tipo de blindagem que não entra onda eletromagnética. Então, não é Sim. transmissão de pensamento, né? Então, Não é engraçado. telepatia.
O Não é. emaranhamento é algo muito mais sutil e que É, percorre qualquer espaço, tempo, distância, é, né? Passado, presente e futuro. exatamente. E um exemplo que eu sempre dou para as pessoas entenderem o emaranhamento é, por exemplo, a questão do reiki, dos Uhum, passes magnéticos, a própria meditação, quando você põe uma intenção e a uhum. pessoa recebe a olhos vistos e dá para até mensurar parâmetros biológicos e químicos, né, de alteração. Sim, Então, sim. realmente é algo que a gente pode medir, embora as pessoas não possam ver, mas vão sentir, certamente. Isso. A questão das terapias de cura à distância, né? Hoje em dia tem a pessoa, às vezes, está lá na UTI, né? A pessoa faz a terapia aqui, né? E os médicos realmente registram que durante aquele tempo a pessoa apresentou uma melhora no quadro, né? Na pressão arterial, nos batimentos cardíacos. Então, é por isso que eu falei no início, né? Que a física quântica ela é tão encantadora porque ela abarca esses fenômenos sutis, porque a física newtoniana ela se restringe à matéria grosseira, né? Gente, o mundo não pode ser só isso. Todo mundo sabe, né? Não. Porque não tem como, né? Não tem como. Todo mundo tem experiências, né? Todo mundo já passou por alguma situação, alguma experiência. E a gente ficava assim, ai, mas será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é crendice, né? Aí a gente ficava numa dúvida, né? E aí nasceu a física quântica, né, no início do século XX, que mostrou que esse mundo sutil ele é real, né? Ele é muito Muito, palpável. muito real, muito, é mensurável. É que as É, pessoas talvez tenham dificuldade em ter acesso a tantas informações bacanas como essas que nós estamos passando para, né, para o sim, pessoal hoje, enfim, quem tem a oportunidade de fazer os cursos que são mais elucidativos. A dificuldade é tamanha, assim, então há uma dúvida e que coloca isso muitas vezes até perante a dogmas, né? É claro que sim. muitas religiões, muitas ciências espiritualísticas se beneficiaram muito desse conforto, né, que a física quântica trouxe para explicar melhor a energia e saímos daquele patamar muito alternativo, muito holístico. Não tenho nada contra o holismo faz parte, né, de todo esse embasamento também. Mas as pessoas, por exemplo, não duvidam da ação quântica que tem quando você manda uma mensagem de WhatsApp para outra. Mas como é que funciona isso? Você usa o celular que tem uma tela de quartzo, que tem várias informações. A sua glândula pineal é cheia de cristais de quartzo e também faz conexões, por isso que o emaranhamento, né, é possível também. Seu dente tem cristais de quartzo. E aí? Né? Eu vou acreditar só no celular, no computador? Então, essa talvez seja uma grande dificuldade em. Eu não sei se isso é. O que que é? Se ainda é paradigma para ser rompido, se é um problema de semântica. Eu acho que a gente, apesar, né, da física quântica, a gente já está no século XXI, né? E a física Uhum, clássica uhum. ser uma física do século XIX, né? Eu falo, gente, É, vocês estão 2 séculos atrasados. Não é pouca coisa, não, é muita coisa, já está na hora, né? Mas, apesar disso, como o nosso senso comum ele capta a física newtoniana, a gente acaba mantendo a mente nessa física, né? Então, mas tem um físico que trabalha até com a teoria das cordas, que é o Michio Kaku, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: se o nosso senso comum tivesse correto, não precisava de ciência. A gente ia lá, olhava, era aquilo, pronto. acabou. Né? A ciência ela vem justamente para desafiar o nosso senso comum, para dizer que não é assim. Não é. Sim. Então, a física quântica ela é contraintuitiva. Ela não é assim, pela nossa intuição normal, a gente vai falar, é de um jeito, mas a física quântica fala, não, é de outro. Né? Então, um exemplo muito claro disso é o próprio movimento da Terra e do Sol, né? Porque a gente aqui no planeta, qual a sensação que a gente tem? Que o Sol nasce a leste, se põe a Se oeste. põe o Então, se a oeste. gente Aham. for pelo nosso senso comum, a gente vai falar: não, o Sol que está correndo em volta da Terra, olha lá, eu vejo ele sai daqui, dá a volta e chega lá todo dia, né? Mas aí a ciência vem e mostra que não é isso. Nós é que estamos andando em volta do Sol e Pois temos essa é. ilusão,
Porque, na verdade, não é o sol que se nasce ou se põe, né? Menina, Então, que coisa louca isso. é louco, né? Mas a gente tem essa tendência arraigada a se prender ainda no senso comum, né? No que a gente vê assim de forma mais grosseira. E aí o Michio Kaku, ele também fala, né? Tudo no universo é feito de átomos. Então, quando a gente entender o átomo, a gente vai entender o universo. E para nossa surpresa, a física dentro do átomo é outra física, completamente diferente, né? Essas leis físicas que a gente conhece aqui do nosso mundo material, nada disso funciona quando você entra na estrutura atômica, né? E todo o universo é feito de átomos. Então, é a partir do micro a gente entender o todo, né? Mas o curso de física quântica, ele expande realmente a mente, né? Isso é que é bacana. Expande. E não é através de misticismo, nada disso. A ciência mesmo, né, em si, se você pegar o que é a ciência hoje, né, as descobertas que a ciência já fez e coisas assim que a gente não tem noção, né? A gente vai ver que o universo não é nada disso, né? Que já está lá já comprovado, né? E aí, como a É. gente estava conversando mais cedo, a física quântica ela está no nosso dia a dia, né? A gente vai fazer um exame de ressonância magnética. O que é um exame de ressonância Pois, magnética? É um exame completamente quântico, né? totalmente. O que é entrar em ressonância? Entrar em ressonância é vibrar na mesma frequência, né? Isso quer dizer entrar em ressonância. Então, o que é a ressonância magnética, né? O aparelho ele vai criar um campo eletromagnético dentro dele, Justo. né? O nosso corpo que entra ali, as nossas partículas subatômicas, olha que maravilha, a gente consegue Não é fazer lindo isso? É e lindo vai isso. lá na partícula subatômica, não é nem no teu átomo, né? E as partículas, elas têm uma propriedade que a gente chama de spin, que é como se fosse um Exatamente. giro da partícula, né? Uhum, Como se fosse uma uhum. rotação da partícula. No momento que o nosso corpo entra naquele campo eletromagnético, todas as nossas partículas se alinham, o spin delas Pareados, tudo ficam pareadinho. alinhados, né, com aquele campo eletromagnético que tem ali Sim, dentro, né? Por isso é a sim, ressonância magnética, né? Entra em ressonância, né? Passa a vibrar na mesma frequência, né? Aí, sim, quando as partículas voltam, né, ao seu estado natural, elas emitem o pacotinho de energia, que isso. ela E é igual isso que é salto. medido. Oi? E o exame mensura justamente isso. Exatamente, o exame mensura Exatamente isso. justamente isso. Então, existe ali, né, uma engenharia que capta esses pacotinhos de energia que as nossas partículas emitem e transformam aquilo numa imagem. Gente, olha que coisa É linda, né? maravilhoso. É Maravilhoso. lindo. O PET scan também, né, que é um exame Uhum, que muita gente faz também, nem sabe como é usado é. antimatéria, né? É tomografia por emissão de pósitrons, né? O Uhum. pósitron é a antimatéria do elétron. Do elétron, Então, tá. por isso ele tem esse nomezinho, pósitron, porque a antimatéria tem a carga contrária. Então, o elétron é negativo, o pósitron é positivo. Positivo. É Uhum. positivo, né? Então, nesse exame também, a gente é injetado, né, no paciente uma substância que vai provocar a emissão de pósitrons, que vai se cancelar, porque a matéria com a antimatéria, quando encontra, se cancela em pura energia, né? Então, Uhum. a matéria com a antimatéria vai se encontrar, o pósitron com o elétron, e liberar um quantum de energia que o aparelho Uhum. também capta e monta a imagem, né? Então é Sim, sim. fantástico. É fantástico. A física quântica está no É. nosso dia a dia, a gente não sabe. É isso aí. Eu sempre falo para o pessoal que faz curso com a gente, falo, gente, saúde é quando a gente ganha elétrons, doença é quando a gente perde elétrons, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio entre as cargas, tem que ter, né? Os íons têm que estar em equilíbrio para ter a homeostase, né? Um É. resumo, assim, bem generalista, né, do que é saúde e doença. E os spins também, né? Porque os spins, quando eles estão ou sozinhos ou dispareados, o que acontece? Gera uma série de complicações, gera radical livre, aí começa a ter todo o processo de enfermidade começando aí.
Por isso que Uhum. quando a gente sai do planeta, a gente não é o caso, mas os astronautas, porque a gente não pode sair assim, né, facilmente, mas os astronautas devem sofrer bastante. A gente sabe que tem uma série de enfermidades É. justamente por estar longe, né, do magnetismo da Terra. Uhum. Então, nós temos toda essa, a nossa coerência, né? Agora eu vou entrar num outro ponto de coerência que é bem interessante, a coerência iônica, a coerência de cargas, de polaridade dos nossos spins, ela foi feita e programada para vivermos neste planeta, né? E, Nós não, isso é seguimos, maravilhoso. Isso é inclusive, porque, não é na lindo verdade, isso? o planeta, ele é o nosso corpo estendido, né? Eu já Uhum. olho assim, entendeu? Não É, tem nem separação, não tem nem separação. Porque isso também é um novo olhar que seria muito importante, né? Nesse momento que a gente está aí agora vivendo essa epidemia, né? E a tendência é essa, porque a gente estabeleceu um desequilíbrio, né? No planeta, no sistema. Só que a gente não é separado, né? Porque quando a não. gente pensa, ó, olha aí o paradigma, né? Porque a gente fala assim, vamos ser ativistas a favor do meio ambiente. Então você está Uhum. pensando assim, ó, eu estou aqui, o meio ambiente está lá, ó, paradigma da física clássica, né? Mas o meio Separatista. ambiente é o meu corpo estendido, não tem É, é, separação, né? Porque é, o ar é. que está lá no meio ambiente é o ar que entra na minha narina e vai lá dentro do meu pulmão, né? A Sim, molécula tudo de água integrado. que está lá no rio, que está lá no mar, é a mesma molécula de água que está correndo aqui dentro do meu corpo, né? Aqui, ó, é a água que depois vai vir parar aqui no meu corpo. Então, não tem separação, né? É tudo junto e integrado. é Tudo, tudo junto, tudo integrado. junto. E é E maravilhoso ver isso essa que. visão chegando na E a medicina, gente. chegando aí na Perdão. veterinária. Ai, maravilhoso. Fala. E a Pode gente falar. nem chegou a falar de partículas menores do que o átomo, né? A gente está só assim pincelando até o átomo, que ainda tem uma quantidade ínfima de matéria, mas tem, né? Agora, É, se a gente entra nas partículas mais ainda subatômicas, onde a gente vai chegar nas porções aí que o pessoal está estudando, os bósons de Higgs, os quartons, quarks, enfim, tantas outras matérias, e a gente vai, tantas outras partículas, a gente vai acabar entrando em muito mais outros paradigmas, né? A gente está ainda só conversando da maior parte da menor parte, né? É o maior da menor, que é o átomo. exatamente. Parece paradoxal falar isso, né? Mas o átomo é a maior parte de uma parte pequena, né? Mas E é quando a incrível, gente começa a porque dividir o átomo, porque assim, eu também costumo falar assim, nós somos, o que que nós somos? Nós somos uma faixa de energia e frequência. Eu, eu, eu já vejo assim, porque é um infinito para cima e quase que um infinito para baixo, né? Se a gente for entrando no que tem menor, na quantidade de átomos do nosso corpo, de partículas, subpartículas, né? A gente chega na ordem de grandeza de estrelas do universo também. Então, você tem né, infinitamente pequeno ao infinitamente grande, e a gente está numa faixa ali no meio de energia e frequência. E é isso, simplificando, né? simplificando só naquilo, inclusive na faixa do visível, né? Ainda Ah, chegando nesse paradigma também da questão do visível e do invisível, né? Que é uma janela bem pequena e a gente é, acha que sabe tudo e que vê tudo. Mas, é, enfim. verdade. E o que eu quero te perguntar é como o budismo te levou, te trouxe lucidez para enfrentar tantas coisas, inclusive a pandemia, como o budismo se entrelaçou com o conhecimento da física quântica na sua vida. Então, quando eu fazia o mestrado na Federal do Paraná, na verdade eu nunca imaginei trabalhar com a física quântica dessa maneira que eu trabalho, né? Fazendo essa interface, né? Eu fiz o meu mestrado achando que eu ia seguir o caminho tradicional de ficar dentro da universidade, fazendo aquele monte de cálculo matemático, né? Mas aí, quando eu terminei o mestrado, logo em seguida, eu conheci o que é hoje meu mestre espiritual, né? Isso já vai fazer 16 anos, em setembro, que é o Lama Padmasambhava, e comecei a estudar o budismo, aprendi a meditar.
E aí foi assim um divisor de águas, né, para mim, porque dentro do ensinamento budista, eu pude entender muito melhor o que eu havia estudado na universidade. Olha que coisa incrível. Porque na universidade a gente é treinado a fazer cálculos, né? Então a gente Uhum, sabe, a uhum. gente sai de lá sabendo calcular tudo. Mas é como se as coisas ficassem fragmentadas, né? Infelizmente, Sim. o nosso ensino ele tem que é também um paradigma clássico cartesiano, né? Que é aquela coisa de dividir tudo em pedaços, né? Mas ainda é assim que acontece. Então, eu sabia calcular isso, sabia calcular aquilo, mas não tinha um fio que ligasse, que desse sentido àquilo como um todo, né? E no ensinamento budista, quando eu comecei a ver, né, o que o Buda fala sobre o universo, o que o Buda como ele descreve o universo, como ele descreve a realidade, eu falei, gente, mas isso é física quântica. Eu, aí eu Uhum, até uhum. brincava, eu falava, o Buda foi o primeiro físico quântico, há 2.500 Sim. anos atrás, ele já sabia física quântica, a gente só agora está chegando, né? Então, eu pude compreender melhor, né, a teoria toda, a filosofia toda da física quântica, que é de uma riqueza, né, imensa e acaba sendo colocada um pouco de lado, porque os departamentos, né, de física, eles focam mais no desenvolvimento de tecnologia, como eu falei, né, nas equações, e eles não Uhum. param, né, para olhar essa parte filosófica, essa parte de mudança de paradigma. Mas isso não sei se é um vício que nasceu agora, porque os grandes físicos não eram assim, né? O Einstein Uhum. mesmo, ele falava que a ciência ela não é só para trazer tecnologia, a ciência é para ajudar a nossa felicidade nos níveis sutis também, não é só, Sim. No né? autoconhecimento, né? Sim, não é só criar tecnologia. Ele tem uma frase célebre, né, que ele falava: por que essa ciência que produz tecnologia, que facilita a nossa vida, né, com o aparelho disso, o aparelho daquilo, mas por que ela, por outro lado, contribui tão pouco, né, com o nosso vazio existencial, né, com a nossa Muito. sensação de ser, de inteireza, né? E ele falava, isso é papel da ciência também, né? Mas hoje em dia a ciência não é tão colocada dessa forma, né? Apesar que os arquitetos da física quântica também traziam isso, né? O Niels Bohr, quando propôs o princípio da complementaridade, diz a literatura que ele se inspirou naquela figura do tal, Do né? Que taoísmo, você aham. Tem um o brasão, yin, né? Inclusive, lá na o yang. academia, né? Não sei se é na Nobel, mas tem esse brasão, né? Do símbolo do Pois é, taoísmo, né? lindo, né? Então, e a ideia de complementaridade dele veio É. dessa inspiração, né? Então, a ciência, na verdade, porque tudo é entrelaçado, né? É o que eu disse antes, é essa visão cartesiana de querer quebrar as coisas, né? Esse que é o problema. Então, eu vi que, né, a física quântica é alguma coisa muito valiosa, né? Que Muito. não deve ficar restrita a um número tão pequeno de pessoas, né, como acaba acontecendo, que Uhum, estão lá dentro de um departamento de física. uhum. Então, eu me encantei tanto, né, com essa compreensão que o budismo, que a meditação me trouxe, que me motivou a criar, né, esse trabalho de levar a física quântica para o público leigo, de levar a física quântica para a interface, né, com outras áreas de humanas, porque eu falei, gente, isso é muito rico, isso é muito rico, isso tem que espalhar, Sim, né, sim. e isso pode realmente transformar e trazer respostas, né, a muitas questões que as pessoas procuram já há muito tempo. Sem dúvida, sem dúvida. E me conta uma coisa, as pessoas que te procuram nos seus cursos são pessoas de formações diversas? O seu curso é aberto só a pessoas da área de exatas ou Não, você é já está muito mesclando? diverso. É muito Muito diverso. diverso. E isso, inclusive, é um desafio assim que eu acho bem legal, né? Agora eu estou mais concentrada nos cursos online, né? Até por essa questão também do Sim, afastamento. Mas isso. quando eu fazia os cursos presenciais, começando pela idade, tinha pessoas
na faixa dos 20 e poucos, dos 70 e poucos anos. Então, tinha pessoa da área de humanas, tinha corretor de imóveis, tinha pessoas da espiritualidade. Então, o público bem diversificado. E todos completamente leigos, né? Mas com um denominador em comum, todo mundo buscando alguma coisa, alguma Basta explicação. isso, Da basta onde eu isso. vim? Da onde eu vim? O que que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Para onde eu vou? E essa Né? motivação de ampliar a visão, né? De sair desse Ampliar a paradigma visão. limitante. Então, basta isso, é impressionante, né? Como todos tinham essa motivação, o curso É, sempre flui tranquilamente, nunca teve problema com essa diversidade, né? Interessante. excelente, professora. Eu quero que você, por favor, deixe os seus contatos, fala da sua página, onde a gente vai poder encontrar o seu livro lá e onde a gente vai ver dentro da página tem o blog, né, onde a gente vê como é que está a agenda de cursos. Conta pra gente qual é a sua página. Então, a página é Sabedoria Quântica. Vocês podem colocar no Google, né? É sabedoriaquântica.com.br, que é a sabedoria dos mestres, né? Uhum. E o quântico, né? Da física quântica. Então, esse nome ele busca trazer essa junção, né? Da ciência e espiritualidade. Então, a página é sabedoriaquântica.com.br. E aí tem o Instagram, que é es.xavier, que é Eliane Serra Xavier, né? Uhum. es.xavier. Tem o Facebook, que é a página Sabedoria Quântica também. Então, né, continuemos em contato. Quem tiver interesse de conhecer mais a física quântica. Conheçam, recomendo, o Realmente, pessoal recomenda a leitura também. sim, o livro, né? O livro tá É, sendo. As pessoas acharam que está numa linguagem simples, né? Que dá para entender. delícia. Uma linguagem muito agradável, muito Pois é. gostosa. Excelente. E uma Ah, que última ótimo. pergunta. Nós vamos sair do caos? Estamos saindo do caos? Depois do caos vem a maré boa? Será? Vai vir a bonança? Olha, eu tenho um olhar otimista, né? Eu tenho um olhar otimista. Até eu escrevi um artigo para a revista Mandala, também quem quiser procurar no Google, que o nome do artigo é O Princípio da Incerteza, um Novo Recomeço. Opa, opa, ótima sugestão. Então, que eu trago essa ideia, né, justamente do princípio da incerteza, como, né, é um momento incerto, é um momento de incerteza, mas é nesses momentos que a gente dá o salto quântico de consciência, né? É nesses É, momentos que a gente toma um rumo diferente. Então, eu particularmente tenho uma visão positiva. Eu acredito que a gente vai aprender eu muito. também. É claro que tem pessoas que ainda, né, não é a hora delas, né? Mas isso não é problema dentro do paradigma quântico, porque o quantum de energia, a energia que o quantum carrega é proporcional à frequência de vibração. Então, ou Uhum. seja, as pessoas que estão vibrando já no nível de consciência mais alto, um quantum de energia delas já carrega muito mais energia do que milhares de pessoas que estão vibrando numa frequência baixa. Então, isso é uma Uhum, notícia muito uhum. boa, né? Porque Excelente. senão a gente pensa assim, mas só eu que procuro estudar, que procuro evoluir. A maioria das pessoas não quer nada, as pessoas estão, né, preguiçosas. Não tem problema, porque veja a história do Gandhi, veja a história do Nelson Mandela. Uma pessoa que vibra numa frequência elevada, olha o que é um quantum de energia da mente dessa pessoa. Né? E nós não Olha temos noção do tamanho dessa energia do nosso poder, né? no nosso poder, exatamente. Então é maravilhoso. Eu acredito que tudo conspira realmente para a evolução e para o salto quântico positivo aí. Ah, que delícia, professora. Nossa, eu tô assim matando a saudade de conversar com você, de escutar e relembrar tantos conceitos maravilhosos. A gente queria poder ter mais tempo e tantas perguntas, né, que a gente queria fazer, mas a gente vai entrando em contato com você. Eu quero que o pessoal te curta, vá lá na página, no seu Insta e troque ideias e o pessoal
usem e abusem da professora Eliane Xavier, porque ela realmente é uma pessoa referência para a gente, foi referência na minha especialização, e só tenho que te agradecer e dizer Ah, que muito queremos obrigada. estar do seu lado na hora desse salto quântico, que todos nós possamos tão logo passar esse momento de caos que depois traz, né, toda essa renovação necessária que a gente possa logo estar junto. Então, quero te Ah, agradecer com certeza. enormemente, Com certeza. gratidão Eu e que que a gente se agradeço. encontre muito em breve.